Vamos lá, mais uma questão aqui para a gente trabalhar. Essa questão aqui vai ser uma questão que eu vou te falar o seguinte, cara. Eu vou subdividir essa aula aqui em três aulas, tá bom? Vai ser uma aula para introduzir você ao estudo de funções e principalmente para o estudo. É como se você vai ver ali como é que eu vou nomear a aula, tá? Você vai entender, beleza? Então vai ser três aulas. Essa aula de função quadrática vão ser três aulas, tá bom? E aí vai ter a aula que eu vou te apresentar um ganhando bagagem. Vai ter a aula de função quadrática mesmo, propriamente. E vai ter a resolução da questão, tá? Se você for reparar bem, vai ser que nem a aula de análise combinatória mais probabilidade. Vai ser que nem a questão de análise combinatória mais probabilidade, tá? Mas vamos lá, né? Chega de enrolação. Estamos aqui com o Enem 2017, caderno cinza, mais uma vez, né? Sempre bom ressaltar. E vamos lá, né? Questão 172. O que eu quero primeiro de você? Eu vou querer de você logo de cara. É isso que eu chamei, tá? Ganhando bagagem. Porque não tem como eu simplesmente chegar pra você e te falar o que a função quadrática faz. Não tem como eu te explicar o que é a função quadrática se você não sabe algum dos pontos aqui que eu né, destaquei aqui, né? Se você não sabe isso daqui, irmãozão, é muito difícil você descobrir o que é uma função quadrática, né? Você saber estudar uma função quadrática. Inclusive, aqui, ó, já tem um spoiler para a próxima aula, tá bom? Então vamos lá. Isso aqui eu chamei de pré-requisitos, né? São pré-requisitos que você tem que saber. E como eu não sei se você sabe isso daqui, para você entender melhor, obviamente, vamos aqui, né? Vamos aqui aprofundar um pouco mais, né? Vamos lá, né? Então, vamos lá ganhar bagagem em função quadrática, tá bom? Vamos ganhar bagagem. A primeira coisa que eu quero falar contigo é monômios. Lucas do céu, que bicho feio, velho. Que nome esquisito. Mano do céu. O monômio é negócio. É feio, viu? Papo reto mesmo. Isso é feio. É nome de. Meu Deus do céu, velho. Não, sem lero. Esse nome é feio. Mas vamos lá. O que são monômios? Pelo textinho que eu coloquei pra vocês, não sei se vai dar pra entender, mas vamos lá. Monômios são expressões algébricas representadas por um produto entre um coeficiente e uma parte literal com um expoente maior ou igual a zero. Não entendi nada, Lucas, me explica. Vamos lá, vamos traduzir isso daqui. Monômios, então, são expressões algébricas representadas por um produto. O que é produto mesmo, Lucas? Multiplicação. Multiplicação é um produto, beleza? E vai ser um produto entre o quê? Entre o coeficiente, ou seja, os números, beleza? E uma parte literal, ou seja, as letras. E as letras têm que ter um expoente. E esse expoente das letras ele tem que ser maior ou igual a zero para ser um monômio. Para ser um monômio, então, a gente tem essas condições, né? Tem que ser um produto entre um coeficiente, que a gente chama, que é o número, entre números, que é o que a gente chama de coeficiente, entre números e letras, tá? Os números a gente chama de coeficiente, as letras a gente chama de parte literal, beleza? E o coeficiente e o expoente das letras tem que ser maior ou igual a zero, beleza? Então vamos lá, vamos pegar esse exemplo aqui, ó. 2x y elevado a 9. Repara, eu tenho aqui algumas condições satisfeitas. Eu tenho produto, e é um produto, obviamente, entre o coeficiente, ou seja, a parte numérica aqui, ó. A parte numérica, tá vendo? Ô, rapaz, circula. E tem uma parte aqui também, que é a parte literal. Beleza? A parte literal. Que é as letras, beleza? E tem o expoente, né? Vai ter as letras aqui, vai ter um expoente. Repara também que o x, todos os números, quando não aparecer expoente, por exemplo, na letra A, ela não tem expoente. É porque é um expoente omisso, né? Aqui é 1. O expoente omisso aqui vai ser 1, né? No caso. Porque quando aparece nenhum expoente, o expoente é 1, tá? É como se ele tivesse omisso mesmo. Tá omisso, não tá aparecendo, beleza? E vamos lá. O que eu falei aqui, ó? Parte literal é as letras, né? São letras. Ah, Lucas, então, por exemplo, 2xy elevado a 9, a parte literal, ela é o quê? Ela é xy, né? Porque o 9 é o expoente do y, mas ele é número, então ele não entra como parte literal. Errado. Ele entra assim como parte literal. O expoente pode entrar assim como parte literal, porque o expoente ele é só uma forma de representar sucessivas multiplicações entre termos iguais. Como assim, Lucas?
Pega aí, ó. A vezes A, vezes A, vezes A. Como é que eu posso... Cara, pensa comigo. Pra eu ficar... Se eu ficasse escrevendo A vezes A vezes A vezes A vezes A... Cara, ia ficar muito chato. E aí a gente tem que fazer o quê? Compactar isso daqui, né? Transformar isso aqui pra uma forma de potência, né? Transformar pra uma representação mais prática. Então, eu represento dessa forma que é uma potência. Eu pego a base, que está se repetindo N várias vezes, e elevo ao número de vezes que ela está se repetindo. No caso, 4. No final das contas vai ser um número, mas no fim, né, de certa forma, vai ser um número aqui que vai estar representando, né? Vai estar sendo usado para representar. Mas no final das contas, o que vai estar querendo dizer isso daqui é que você só tem letra e essas letras estão sendo repetidas e multiplicadas entre si, né? Então, por exemplo, o y elevado a 9, cara, é y vezes y vezes y vezes y. Então, repara, ao circular x, y elevado a 9, por mais que o 9 seja um número, ele está ali só para cumprir a função. É representar que o y está repetido 9 vezes na multiplicação sucessiva entre eles, né? E aí ele pode sim entrar na parte literal, porque não é um número que estava sendo, né, usado, né? Basicamente ele está sendo só representado para, né, de certa forma, mostrar quantas vezes tem y ali, né? Então, no final das contas, o que tem aqui seria 2y, y, 9 vezes, tá bom? 9 vezes aqui. É isso, tá bom? É isso. Vamos lá. Tipos de monômios. Monômio constante é um monômio em que você só tem número, você não tem letra. Então, por exemplo, o que seria um monômio constante? Um monômio constante seria 7, 8, 10, 12, brincadeira, 11, 12,2, 1,4. São números, só tem número aqui. Você não tem um produto, né? É como se você não... É sem letra. Por isso que é constante, inclusive. Porque a letra, repara, a letra, muitas das vezes a gente vai chamar a letra de variável. Por que variável, Lucas? Porque, repara, caraca, por que muitas das vezes eu vou escrever uma fórmula com letras e não com números? Porque letra não é número. Ô, é sério, Lucas? Nossa, é sério que letra não é número? Nossa, tô sabendo isso agora, velho. É sério, cara. Letra não é número. E por essa condição da letra não ser um número, eu posso assumir vários valores para as letras. Ou seja, o valor que assume a letra, ele é variável. Então é interessante, sim, eu trabalhar com letras para que essa coisa aqui, para que essa fórmula se torne universal. Para que se torne algo universal, né? Porque assim, qualquer valor, eu posso assumir, por exemplo, valores variados de M e de A, que vão me dar valores variados também de F que juntos vão fornecer um valor de F. Então, isso é interessante, né? Trabalhar com letras, porque letras muitas vezes podem assumir diversos valores. E aí o número não. O número ele só consegue. É como se ele fosse específico. O número é específico. Isso daqui se torna. Trabalhar com letras se torna universal. E aí, muitas das vezes, você vai ver que a gente vai chamar a letra de variável. Beleza? A letra a gente pode chamar de variável. Porque é isso, porque a letra ela pode assumir vários valores. E é isso que é o interessante das letras, né? A gente usa a letra porque a letra ela não tem um valor fixo pré-estabelecido. Ela pode sim assumir diversos valores. É isso, tá bom? Eu acho que deve ter ficado bem claro aqui pra você agora, né? Não sei, né? Não sei. Deixa eu só organizar aqui, beleza? Fechou. Tá. Monômio. Agora, monômio o quê? Monômio nulo. Então, o que é um monômio nulo, Lucas? O que é um monômio nulo? É o zero. É como se fosse o único exemplo de monômio nulo. É o zero. É o zero. Tá bom? É isso. Monômio com expoente negativo. Beleza. O que é um monômio com expoente negativo? É quando você tem, por exemplo, aqui número, letra, letra. E na letra, o expoente da letra, na verdade, é negativo. Tá bom? Errado. Tá errado isso aqui, velho. Tô só pegando assim na pegadinha pra ver quem que tá esperto aqui. Sabe por quê? O que eu acabei de falar para vocês aqui na definição de monômio? Monômios são produto blá 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 com expoente maior ou igual a zero. Ou seja, só pode ser expoente positivo. Então não pode ter expoente negativo. Tá bom? Não tem expoente negativo. Não tem expoente negativo. Não tem expoente. Não tem expoente negativo. Não tem expoente negativo. Não tem expoente. Beleza? Enfiar na cabeça de vocês. Então isso aqui não é um monômio, tá bom? Não é um monômio, porque monômios não tem expoentes negativos. Perfeito? É isso. Beleza? Não é um monômio. Deixa eu escrever aqui, ó. Não é monômio. Não é monômio.
Agora, essa parte aqui, ela é crucial, ela é muito importante. Grau de monômio. Nossa, isso aqui cai pra caramba. Não cai pra caramba, mas é interessante você saber. O que que é, o que que é o grau do monômio? É você somar os expoentes das variáveis, das letras, né? Então, peraí. Se eu tiver, por exemplo, deixa eu pegar esse exemplo aqui, tá? 2x, y, vai dar 9. Qual que seria o grau desse monômio aqui? Seria eu pegar os expoentes que estão nas letras e somar, né? Somar. Então, repara. Qual que é o expoente do y? É 9. Beleza. Qual que é o expoente do x? Lembra que quando não aparece nenhum expoente, é 1, né? Então, aqui, o expoente do y é 1. Então, ficaria 1 mais 9. Logo, 1 mais 9 é 10. Então, o grau desse monômio, ele é um monômio de décimo grau. Décimo grau. Beleza? Se eu pegasse, por exemplo, aqui, ó, 2x y ao cubo. Repara, o expoente do x é 1, porque não aparece nada. E o expoente do y é 3. Então ficaria 1 mais 3. O grau é 4. Então seria um monômio de quarto grau. Tá bom? Monômio de quarto grau. Beleza? É isso. Né? Acho que bem tranquilo até a parte de monômio, né? Não ficou nenhuma dúvida. Se não tiver ficado nenhuma dúvida, tamo junto. Vamos passar agora para vamos avançando. Vamos avançando no conteúdo. Tá bom? Polinômios. Agora, eu acho que dá pra você entender mais ou menos, né? Pelo próprio nome, o que significa poli? Cara, poli é muitos, é vários, muitos, enfim. Tem algumas definições do que seria a palavra poli. Mas a principal é o quê? Muitos, né? O que é um polissacarídeo? Polissacarídeo? Eu não sei como é que escreve sacarídeo. Acho que é sacarídeo. Meu Deus. Nossa. Ah, é sacar não sei o quê. Tá bom? Eu não sei escrever sacarídeo. Meu Deus do céu. Acho que é com 2 S, inclusive. Mas tudo bem. Polissacarídeo significa muitos sacarídeos, né? Beleza? É isso. Muitos, 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 muitos. Tá bom? Muitos o quê? Nômios. Esses nomes vão fazer referência ao quê? Aos monômios. Então, polinômio é quando tem mais de um monômio. Sei lá, tá bom? Então, vamos lá para a definição que eu coloquei para vocês aqui, ó. Expressão algébrica formada pela soma ou subtração de monômios, termos do polinômio, né? Vamos lá. Então, polinômio nada mais é do que a soma, é eu pegar vários monômios e somar ou subtrair eles. É isso que é um polinômio, beleza? E nesse caso aqui, no polinômio, os monômios vão receber um nome especial, tá bom? No polinômio, os monômios podem ser chamados de termos do polinômio, tá bom? Os monômios que compõem o polinômio são chamados de termos do polinômio, tá bom? É isso. Então, quais são as partes de um polinômio? Os termos, né? Os termos, que vão ser os monômios separados, como eu já expliquei. Os coeficientes, que são, novamente, os números. A parte literal, as letras, seus respectivos expoentes. Até agora não é nada diferente, né? Nada muito novo. Porque, de certa forma, tudo isso aqui tinha lá no monômio, né? Agora vem uma coisinha diferente. Grau do termo e grau do polinômio. O que é o grau do termo? O grau do termo a gente já sabia. Porque lembra o que é termo aqui também? São duas palavras sinônimas, né? Termo do polinômio é sinônimo de monômio. Então, grau do termo nada mais é do que... Então, grau do termo nada mais é do que grau do monômio. Né? E grau do monômio, já expliquei para você como é que você faz para calcular, né? É a soma dos expoentes das letras de cada monômio, né? De cada monômio. Beleza? Então, nesse caso aqui, por exemplo, temos um monômio, né? E aí o expoente do x é 1, porque não aparece nada. O expoente do y é 6. Então o grau desse monômio aqui é 1 mais 6, que vai dar 7. Então é um monômio de sétimo grau, beleza? Monômio de sétimo grau. Vamos lá. O grau do polinômio agora. O que é o grau do polinômio? É o maior grau do termo em valor numérico. Como assim, Lucas? Pensa comigo. Cara, quais são os graus do termo, né? Quais são os graus do termo nesse polinômio aqui? Porque isso aqui é um polinômio, tá? Eu acho que eu não dei nenhum exemplo do que era um polinômio depois de explicar, mas é isso aqui, ó. Peguei um monômio, somei com outro monômio, criei um polinômio. É isso, cara. É basicamente a fusão, né? Basicamente. Tá bom? Para descobrir o grau de um polinômio, a gente tem que primeiro descobrir os graus dos termos que compõem esse polinômio, tá? Então vamos descobrir o grau desse daqui. Repara, esse daqui é igual a esse daqui, né? É a mesma coisa. Ah, bichão. Então é só repetir. Então esse aqui a gente já calculou, pô. Ele é um monômio de sétimo grau. E esse monômio aqui? Vamos lá? Ele tem, nas letras, expoente 2 aqui no x. E como não aparece nada aqui no y, é 1. Então vai ficar, o grau dele é 2 mais 1, beleza? 2 mais 1, tá bom? 2 mais 1 é 3. Então é um monômio de terceiro grau. Como é que a gente vai descobrir agora qual que é o grau do polinômio, né? Sabendo que aqui, o grau desse monômio aqui é 7 e o grau desse monômio aqui é 3. Como é que a gente descobre qual que é o grau desse polinômio, então?
O grau do polinômio é o maior grau do termo. Então, qual que é o maior grau do termo aqui? É o 7, tá bom? Então, esse aqui, na verdade, ele é um polinômio de sétimo grau. Beleza? É isso. Polinômio de sétimo grau. Pronto, matou. Tá bom? Vamos lá para um exemplo aqui que eu vou querer o que de você. Nesse exemplo, eu quero basicamente o seguinte. Deixa eu só explicar um negocinho, aproveitando que a gente já tá nessa parte aqui de grau de polinômio, tá bom? Eu deixei aqui de canto, mas acabou que eu acho que foi na... Enfim, vamos lá. O grau de polinômio indica o número de raízes que ele possui, beleza? Então, por exemplo, nesse polinômio aqui, o grau dele é 7. O grau dele é 7. Então, ele tem 7 raízes, né? 7 soluções, enfim. 7 raízes, tá bom? Beleza? É isso. Nesse exemplo aqui, o que eu vou querer de você? Eu vou querer que você me indique quem são os termos, quem são os coeficientes, quem são a parte literal e seus respectivos expoentes, não pode esquecer do expoente, quais são os graus de cada termo aqui e qual é o grau do polinômio, né? Tá bom? Então vamos lá. Quem são os termos aqui? Eu vou circular os termos, beleza? Eu não vou escrever tudo de novo pra gente poupar tempo, tá bom? Esse termo aqui, a gente tem esse monômio, tem caraca, velho. Tem esse monômio aqui. E tem esse monômio aqui, o menos 5. Menos 5, papai. Menos 5. Ele é um monômio, tá bom? E aqui, ó, inclusive o menos 5 ele é um monômio constante, né? Porque ele é só número, beleza? Então esses aqui são os termos, tá bom? Quais são os coeficientes? O coeficiente aqui, por exemplo, é o número, né? Então é o 3. É o 3. É o 4. É o menos 5. E é o 6. Beleza? Quais são, nesse caso aqui também, a parte literal? A parte literal lembra que são as letras e seus respectivos expoentes, tá bom? Então, quais são a parte literal? É xy ao cubo, é 7... opa, rapaz! É x à sétima, é zy, beleza? Esses são a parte literal. Qual que é o grau de cada termo aqui? Beleza, agora vamos lá, né? O primeiro termo aqui que eu tenho é 3xy ao cubo. O grau desse termo aqui vai ser, então, a soma dos expoentes, né? O expoente do x é 1, porque não aparece nada. O expoente do y é 3. Então vai ficar 1 mais 3, que é 4. Então o grau desse termo aqui é 4. Esse termo aqui agora, vamos lá. 4x a 7. Só tem o x de letra, então só vai ficar o 7 mais 0, né? Porque não tem mais nenhum outro, né? Então ficaria só 7 mesmo, tá? Não tem como somar porque não tem mais nada. O próximo termo é o menos 5. O menos 5, na realidade, não tem nem número, não tem nem letra, desculpa. Então não vai ter nem expoente. Então o expoente aqui a gente pode chamar de 0, porque não tem expoente, né? E esse daqui é o 6z. Opa, o 6zy. Qual que é o grau dele? O z aqui não aparece nada, é 1. O y não aparece nada, é 1. Então vai ficar 1 mais 1, 2. Então o grau desse daqui é 2, beleza? Repara, a gente descobriu todos os graus do termo. Agora eu quero te perguntar. Qual é o grau do polinômio? O grau do polinômio, se você for lembrar, é o grau, é o maior grau do termo numericamente. Então, repara que o maior grau do termo, ele é o 7. Então, esse aqui, na verdade, ele é um polinômio de sétimo grau. É um polinômio de sétimo grau, beleza? Porque o 7 é o maior grau do termo, tá bom? É isso. Matamos aqui a parte de polinômio e de monômio. Já foi 2 coelhos, já, velho. Já foi bom. Vamos matar mais um coelho aqui, ó. Que é o coelho de função. Eu acho que pra você saber qual a função. Eu acho, né, que pra você saber função quadrática, entender função pode ser importante. Eu acho. Não tenho certeza, velho. Pode ser que não, né? Brincadeira, brincadeira, brincadeira. Vamos lá. O que é uma função? Função, botei até um textinho aqui, ó, rapaz. Botei até entre aspas, véio, pra você ver como é que é uma citação minha. Isso aqui é meu, é eu que falo isso aqui. Não é um autor famoso lá de livro de matemática, não. Sou eu que tô falando. O que é isso? O que é a função? Acompanha aqui comigo na leitura. Função é uma relação, então relação de dependência entre os elementos de dois conjuntos diferentes, A e B, por uma conta matemática. Cara, função... Por exemplo, pensa comigo aqui, ó. Você, hoje em dia... Aqui tá você, tá bom? Aqui tá você. Bem lindo, bem perfeito, bem maravilhoso. Você, por exemplo, hoje em dia pode viver em função de alguma coisa, de alguma pessoa, inclusive. Cara, eu vivo em função, às vezes, dos meus pais, né? Sei lá, seus pais aqui, tá seu pai, sua mãe, enfim, né? Você vive em função dos seus pais, ou seja, você depende dos seus pais. Tá bom? Você depende dos seus pais, você vive em função deles. Tá bom? Né? Eles vivem, pros seus pais, você vive em função deles.
né? Porque você depende deles. Entendeu? É isso. Relação de dependência. Então, por que seria uma relação de dependência, Lucas? Os elementos de dois conjuntos diferentes, A e B, por uma conta matemática. Porque pensa comigo, ó, é basicamente o seguinte, é eu ter duas variáveis, né? Então, duas variáveis, e o valor da variável, por exemplo, da variável y, depende do valor da variável x. Se eu mudar o valor de x, se for agora x1, vai ser um outro y1, tá bom? É isso. Depende. O valor do y depende do valor do x, tá bom? E aí é isso que acontece. Né? E o que acontece na função, basicamente? É como se fosse uma máquina. A função é o que vai fazer, é o que vai me dar a resposta. É como se fosse assim, eu jogo para a função um valor de x e ela vai me retornar um valor de y. É isso. Por uma conta matemática, tá bom? No caso aqui, a fábrica, né, que a função representa é a conta matemática, tá bom? Entre dois conjuntos diferentes. Obviamente tem que ser entre dois conjuntos diferentes, porque a gente vai estar formando, repara, dois conjuntos diferentes. Vai estar formando os possíveis os valores de x e os valores de y. Ou seja, dois conjuntos diferentes. Tá? Vai ter o conjunto que só vai ter o valor de x e o conjunto que só vai ter o valor de y. E aí o que acontece? Repara, eu tenho aqui o conjunto A, eu tenho aqui o conjunto B, beleza? E do conjunto A, eu tenho alguns valores, por exemplo, x1, x2, x3. Ao pegar o x1 e realizar uma conta matemática, eu chego no valor de y1. Ao pegar o x2 e realizar uma conta matemática, eu chego no valor de y2. Então, repara, o y2, ele depende do valor do x2 para existir, tá bom? E por meio de uma conta matemática, né, sei lá, de uma função aqui pré-definida e uma função constante, uma conta matemática constante, vamos supor que a conta matemática aqui que eu estou fazendo, pô, é só dobrar o valor, pô. Então eu só pego aqui o x, dobro ele e acho um valor y. É isso. Só pego ele e dobro, né? Geralmente, pô, vai acontecer várias coisas. A função ela pode ser bem elaborada. A conta matemática que vai fazer com x pode ser bem elaborada. Mas pode também ser bem simples, como eu coloquei aqui no exemplo, só dobrar. Só dobrei o valor. Enfim, botei só um exemplo aqui, tá bom? E a gente também tem o quê? O x3. Depois que a gente pega e faz a conta matemática com ele, surge o y3. Então, repara, para existir esses daqui, depende de você jogar qual valor você vai jogar para cá, tá bom? E é isso. E aí, repara que cada valor 1 aqui tá ligado diretamente com um outro valor em y, beleza? É isso. É isso. Tá? E aí, se eu for reparar também, né? Quando a gente vai selecionando valores para x e ao jogar na função, ela vai nos retornando valores para y, a gente está automaticamente formando dois conjuntos, né? Os conjuntos que a gente está jogando como valor para x e os conjuntos que a gente está recebendo como valor para y. É isso, tá? E aí, uma figurinha carimbada de prova, véio. Isso aqui é clássico de cair na prova. Que é o quê? Essa frase aqui, ó. Eu acho que você já deve ter ouvido essa frase. É muito clássica, é muito clássica. Principalmente para quem vai prestar paulistas, tá? Isso é bem clássico mesmo. Nossa senhora, você nem imagina. Coloque A em função de B. Coloque A em função de B. Coloque A em função de B. Você já ouviu essa frase? Eu tenho certeza que já. Expresse sua resposta com A em função de B. Nossa, essa aqui é clássica também. Expresse sua resposta com A em função de B. O que significa? Coloque A em função de B. Então, significa o seguinte. Você tem que, de alguma forma, você vai fazer uma conta matemática ali, né? Sei lá, vai ter 2A mais 3B menos 1. Coloque A em função de B, o que significaria aqui nessa conta? Seria, de alguma forma, você colocar só o A de um lado da equação, dependendo da conta matemática, né, o valor de A. Então, você vai ter que montar uma equação literalmente, em que o valor do A, ele dependeria somente da conta matemática que é feita com B. Né, e aí dependendo do valor do B, ou seja, em função do B. Ou seja, de certa forma, de uma forma mastigada para você, né, seria você isolar o A. Isolar o A, que aí, ao isolar o A de um lado só, do outro lado vai ter o B e a conta matemática que vai estar sendo feita com ele. E aí, dessa forma, a gente consegue, por exemplo, a gente consegue colocar o A em função de B. Repara bem na ordem da frase, tá? Se eu quero o A em função de B, eu preciso que seja feita uma conta matemática com B para dar o valor do A. Ou seja, eu preciso que o A seja o valor que dependa da conta matemática que seja feita com outro valor, tá? Não é o A que vai ser feita a conta matemática com ele. Vai ser o B que vai ser feita a conta matemática com ele. E aí sim vai chegar o valor de A. Então o A realmente depende do valor de B. Se fosse B em função de A, então, aí já seria o contrário, né? B em função de A seria o seguinte. O B, ele tá em função de A. Então o B só tá esperando a conta matemática ser feita com A para ele existir, né? Para chegar no resultado dele, beleza? Para achar o valor dele. É como se fosse assim, tá bom? Então vamos montar essa equação aqui. Eu quero que você coloque essa equação aqui agora com A em função de B.
beleza? E com B em função de A também. Deixa eu botar aqui em cima aqui, eu vou montar o A em função de B, beleza? Para botar o A em função de B, eu preciso o quê? Eu preciso que o A esteja sozinho de um lado e com B seja feita a conta matemática, né? É isso, porque eu preciso que o A dependa da conta matemática que é feita com B, tá bom? Então, eu até coloquei a tradução aqui, ó. Isole A em um lado da equação e deixe B do outro lado para fazer uma operação com ele. É isso, para fazer uma conta matemática, tá bom? Então vamos lá. Primeiro aqui é o A em função de B, beleza? Então vamos lá. 2A mais 3B é igual a... Opa, 2A mais 3... Ô, cacete. 2A mais 3B vai ser igual aqui, ó. Menos 1. Vou passar para o outro lado mais 1, então vai ficar 1, beleza? Vou passar esse 3B para o outro lado também. Vai ficar menos 3B, então vai ficar 1. Então isso aqui vai ficar 1 menos 3B. E vou dividir todos os dois lados por 2, né? Então aqui divide por 2 e aqui também divide por 2. Beleza. Aqui vai cortar o 2, então eu vou ter achado o quê? Vou ter achado A é igual a 1 sobre 2 menos 3,2B. É isso, eu consegui achar o A em função de B. Montei uma equação em que o A tem função de B. Então sempre que você vai chegar, por exemplo, você pode até chegar na conta, pode acontecer em muitos casos de você, por exemplo, às vezes chegar numa expressão, chegar numa equação e não saber o que fazer para transformar, para colocar o A em função de B. E é isso, cara. É você deixar o A de um lado e o B do outro, né? É você deixar o valor de A somente dependendo da conta que é feita com B, tá bom? É isso, beleza? E aí repara também o que eu fiz aqui, ó. Aqui tá 1 menos 3b sobre 2. E eu separei em duas frações. Tá aqui uma fração, né? Tá aqui, na realidade, uma subtração de fração. Eu separei em duas frações. Porque quando a gente, por exemplo, tem fração com denominador igual, né? A gente só conserva o denominador e faz a operação em cima, né? É isso que eu fiz. Só que eu fiz o reverse, né? Eu fiz o reverse. Como eu sei que aqui o denominador... Eu só peguei o denominador aqui e coloquei para cada um dos números aqui e separei em uma operação de subtração, né? É isso que eu fiz. Tá. Agora eu vou colocar aqui, então, o B. Aqui embaixo eu vou colocar o B em função de A. Função de A, beleza? Então vamos lá. Nesse caso aqui eu vou ter o quê? 2A mais 3B é igual a 1, tá bom? E aí eu vou passar 2A para o outro lado, porque eu quero que seja isolar o B, né? Então vai ficar 1 menos 2A. Opa, menos 2A, tá bom? Divido todo mundo por 3. Então aqui eu vou 3 por 3. Aqui vai cortar, vai ficar B é igual a 1 menos 2A. Isso daqui vai dar o quê? B, então, vai ficar igual a 1 terço menos 2A sobre 3. Entendeu? Entendeu? Nossa senhora, veio um paralelogramo. Meu Deus, que é isso? Então repara, cara. Olha só que interessante. Olha só que interessante. Eu tenho o B dependendo da operação matemática que é feita com A. Tá bom? É isso. Agora eu quero que você faça aqui com você sozinho. Faça você sozinho aqui primeiro, e depois eu vou resolver contigo. Mas faça sozinho aqui, tá? Isole, ó. Coloque o A em função de B, tá bom? E depois coloque o B em função de A, tá bom? Então vamos lá. Deixa eu colocar aqui, ó, o A dependendo do B. A em função de B, tá bom? Vamos lá. Como é que a gente vai fazer? É isolar o A, né? Então vai ficar 3A mais 5B menos 1 é igual a 0. 3A mais 5B é igual a... Passar mais um pro outro lado, né? Vai ficar positivo agora. É igual a 1. Vou passar todo B pro outro lado também. Aqui tá positivo, é negativo, né? Então vai ficar 1 menos... Opa, 5B, tá bom? Agora eu divido todo mundo por 3. Aqui vai cortar, então vai ficar A é igual a 1 menos 5B. Então A é igual a 1 terço menos 5 terços de B. Descobriu A em função de B. Matou? Matou, entendeu? Pescou? Pescou, 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 parceiro. Pescou, pescou, você pescou. Enfim, vamos lá. O B agora em função de A. Beleza? Tá, vamos lá. 3A mais 5B menos 1 é igual a 0. Perfeito. Então vai ficar o seguinte. Vai ficar então 3A mais 5B é igual a 1, tá? Eu vou passar o 3A pro outro lado, beleza? Então vai ficar 5B é igual a menos 3A. Opa, desculpa. Eu comi 1 aqui, esqueci do 1. 1 menos 3A. E aí a gente vai ter o quê? Dividido por 5. Aqui vai sumir o 5. Aqui some o 5. Vai ficar só B desse lado, que é o que eu já queria, né? E aqui divido por 5. E aí eu só reescrever a fração, né? Vai ficar 1 quinto menos 3 quintos de A. Pronto. Essa é a resposta. Beleza? Alguma dúvida, alguma complicação até aqui? Cara, pode ir pausando. Se tiver alguma dúvida, estiver entendendo bonitinho, beleza? Mas qualquer dúvida pode ir mandando, tá? Não tem nenhum problema, beleza? Tamo junto? Vamos lá. Como é que a gente representa matematicamente, então, as funções? É assim, ó. Função, 2 pontos, de A, dependendo de B. Isso daqui é uma representação, na verdade, daquele conjunto.
olha só, cara, olha só, repare o que tá acontecendo aqui, ó. A flechinha B. A flechinha pro B. Então, eu tô falando que essa função aqui tá usando os valores do conjunto A para chegar nos valores do conjunto B. É isso. Aqui, ó, então, eu tenho, por exemplo, função, esse símbolo aqui é o símbolo dos números reais, tá? Eu tô usando números reais para chegar, e vou chegar em outros números reais, na verdade. Eu vou descobrir outros números reais com esse valor. Enfim, é uma função que usa números reais para chegar em outros números reais. Então aqui é o valor de entrada, é o valor que entra na função, é o valor de x, geralmente, e que é o valor que são os valores que o x assume e os valores que o y pode assumir, né? Tá bom? E agora a gente tem as notações relevantes, beleza? Quais são essas notações relevantes? Repara, o que tá mudando aqui? De cá pra cá, de cá pra cá, o que tá mudando? É só isso aqui, ó. Só essa porrinha aqui, ó. É esse aqui que tá mudando, beleza? E vamos lá. O que significa, por exemplo, essa primeira notação importante que eu quero com você, que eu quero ter com você, que é a primeira? Função, vamos lá, vamos ler. Função de um valor real, de dando entrada de um valor real para encontrar um outro valor real. Beleza, só que é um valor real e o mais aqui em cima vai indicar que são valores reais positivos. Então aqui tem uma exceção à regra. É uma função que pega um valor real e transforma só em valores e só encontra como resposta valores reais positivos. Só encontra como solução, como resposta, valores reais positivos. Nesse caso aqui, só vai encontrar como solução valores reais negativos, tá bom? Então aqui é real positivo, então aqui é positivo, aqui é negativo, beleza? E aqui, ó, será todos os valores, todos os números reais, menos o zero, tá bom? Menos o zero. Então, é uma função em que eu posso jogar valores reais e só vou ter como solução valores reais, exceto o zero, beleza? Né? Agora aqui só vai inverter a ordem, repara, vai ter os mesmos sinais, mais, menos, e o asterisco, que representa o zero, a exclusão, na verdade, do zero, né? E só vai mudar a ordem, né? Então, nesse caso aqui, nesse primeiro caso, o que a gente tem? Uma função em que eu pego valores reais positivos e encontro qualquer valor real que possa existir. Então aqui eu só posso jogar na função, para ser feita a operação matemática, valores reais positivos. Aqui é uma função em que eu só posso jogar valores reais negativos para encontrar qualquer valor real. E aqui é uma função que eu posso jogar qualquer valor real, exceto o zero, não posso usar o zero por conta da indicação, né, pelo asterisco, e vai me resultar, né, vai me dar como resultado qualquer valor real. É isso. Ah, a gente pode também brincar, né? Tipo assim, pô, função de R positivo chegando num R negativo. Pode brincar, claro, pode brincar, mas são casos à parte. Geralmente aparece dessa forma aqui, tá bom? É interessante você ter essa noção, beleza? Agora vamos pro último ponto aqui de função. Eu sei que a aula já tá longa, não sei se tá chata, não sei, tudo bem, mas vamos lá, tá? O último ponto de função que eu quero tratar com você é o seguinte, é os conceitos de domínio, é o conceito de contradomínio e é o conceito também de imagem, beleza? O que é o domínio? Domínio é isso que eu tô falando contigo, cara. São os valores de A. São os valores que eu tenho aqui no conjunto A. São os valores, inclusive, que eu jogo para a função fazer a operação matemática. Então, por exemplo, é 2, é 3, é 4, é 5, é 6, é 7, é 8, é 9, é 10. Pô, vai ser muito idiota, velho. 1, 2, 3. Ô, rapaz. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beleza? São os valores que eu vou jogar que eu vou iniciar a função. São os valores de x. Geralmente são os valores de x, tá bom? Perdão, desculpa. Então são os valores que iniciam a função. Os valores de x, beleza? Os valores que eu vou jogar para fazer a operação matemática. O contradomínio, nesse caso aqui, são possíveis respostas para os valores do domínio. Então, possíveis respostas são os possíveis valores que eu posso encontrar. São os possíveis valores de y. Né? Não são os valores de y que eu vou encontrar efetivamente, mas são os possíveis, né? Todos os valores que podem ser encontrados. Né? Então, por exemplo, o que eu poderia escrever, que eu poderia encontrar, na verdade, valores como, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nossa, eu vou ter que aumentar um pouquinho aqui, foi mal. Vou ter que aumentar aqui, ó. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Desculpa a letra, é muito feia, tá bom? Desculpa a letra tá feia pra cacete. Beleza. Então, esse daqui, ó, repara, o domínio
são os valores que iniciam a função, contradomínio são os possíveis valores que podem ser respondidos, né? E no caso, contradomínio, ele já pode ser necessariamente, repara, um conjunto já pré-estabelecido de valores, né? Porque são possíveis valores, é como se você a gente chutar, né? É como se você não soubesse matemática, é como se eu te desse, por exemplo, também uma função muito macabra, tipo, sei lá, não sei o que de quadrado, você multiplica, tira a raiz de não sei o que, aquelas equações lá que caem na prova do ITA, né? Que aí você ficasse chutando, e aí a gente conseguisse montar um conjunto com somente os chutes dos alunos para as respostas, né? Então seriam possíveis respostas de valores que a gente poderia encontrar com os valores aqui do y, do x que a gente poderia usar, né? Enfim, é isso. São as possíveis respostas dos alunos lá para a questão macabra do ITA, sabendo os valores que podem ser jogados na função. É isso. E beleza? E aí a gente vai lá e pega a função. Beleza, vamos montar uma função bem básica. Dobrar. Vai ser a função vai ser a operação matemática vai ser o que? Dobrar. Então eu vou pegar esse valor de 1, eu vou dobrar ele. Ao dobrar ele, eu vou chegar aqui no valor de 2. Beleza. Apliquei, ó. Pá. 2 vezes 2 vai dar 4. Então vou circular aqui os valores que eu vou encontrando, tá bom? 2 vezes 2 dá 4, 3 vezes 2 dá 6, 4 vezes 2 dá 8, 5 vezes 2 dá 10. Deixa eu circular, meu Deus, eu tô esquecendo de circular, pai amado. 6 vezes 2, deixa eu botar outra coisa aqui também, porque eu vou começar a passar pelo meio. 6 vezes 2 dá 12, 7 vezes 2 dá 14, 8 vezes 2 dá 16, 9 vezes 2 dá 18, 10 vezes 2 dá 20. Beleza. Repara, são os possíveis valores que eu consigo encontrar. Na verdade, não são os possíveis valores que eu consigo encontrar, né? São os valores que eu encontro, né? Ao fazer a função, tá bom? Então, esse daqui, eu joguei alguns valores ali para o x e encontrei alguns valores aqui para o y, né? Alguns dos valores que chutaram aqui que os alunos do ITA lá, né, chutaram para a questão macabra do ITA de descobrir quanto que é o dobro de cada um desses valores, né? Então, eu basicamente peguei o quê? Peguei minha função, que era basicamente a operação matemática de multiplicar o valor que eu entrei, né, o valor que eu falei, né? Então, peguei aqui 1, 2, os valores aqui de entrada e fui dobrando, né? E aí eu consegui, e aí eu circulei os valores que eu encontrei, né, como resposta, tá bom? Repara, o que eu falei aqui com você? Esse conjunto aqui são os conjuntos de chutes, né, dos alunos lá do ITA de quais seriam as respostas do negócio. Agora, eu consigo te dizer o que eu consigo te responder o que é a imagem. A imagem são as respostas corretas dos alunos do ITA. É isso. É os valores é, que efetivamente do contradomínio, são os valores do contradomínio, que efetivamente são as respostas corretas, né? Que são efetivamente que são os valores de saída, né? Porque quando a gente pega, por exemplo, 1 e bota ele na função, vai ter um valor de saída. O valor que é efetivamente que chega, o valor realmente que realmente sai dessa função, o valor que realmente a gente consegue encontrar ao fazer essa operação matemática com os valores aqui do conjunto domínio, eles vão aqui para o conjunto da imagem. Então a imagem são as respostas efetivas do contradomínio. São os valores que a gente encontra ao fazer a função, né? Então, por exemplo, aqui é 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 e 20. Lucas, tem problema a gente ter mais valores no contradomínio do que valores que a gente... Tem problema a gente ter valores no contradomínio que a gente não conseguiu, ao usar a função, a gente não conseguiu encontrar, a gente não conseguiu ter como resposta? Não tem. Pode ter sim, pode ter, por exemplo, como que aconteceu, né? O 1, ele é um valor que está aqui no conjunto do contradomínio e que, caraca, velho, a gente usou todos os valores aqui e nenhum deles aqui chegou no 1. Então, não tem problema, tá bom? Não tem problema. E a imagem, então, ela vai ser composta só pelas respostas do domínio, pelos valores que a gente consegue encontrar ao utilizar os valores do conjunto do domínio na função. Entendeu? É isso. Basicamente é isso, tá bom? E aí tem um exemplo clássico, obviamente, né, de representar isso daqui, ó. Repara, que, como é que a gente poderia escrever em notação de função isso daqui, ó. É uma função que pega valores do conjunto A e leva até valores do conjunto B, que pega o valores do conjunto A e transforma em valores do conjunto B, tá bom? É isso. É isso. É... Vamos lá, né? Vamos lá. Geralmente nas funções, você vai ter o quê? Valores reais dando valores reais. Por quê? Isso aqui vai abranger mais valores, né? Vai abranger, tipo, raiz, vai abranger raiz irracional, vai abranger raiz racional, vai abranger todos os conjuntos, a maioria dos conjuntos, tá? Então, geralmente a gente trabalha com os números reais. Porque aí a gente poderia, por exemplo, pegar aqui, ó. Se fosse, por exemplo, o conjunto aqui dos números reais, qualquer valor real pode dar qualquer outro valor real. Então, a gente abrange mais, torna mais universal, beleza?
É isso. A parte de fazendo uma função, entendo, é isso. Beleza? E aqui a gente finaliza essa primeira aula de ganhando bagagem, de entendendo melhor sobre a função quadrática, tá bom? Agora a gente vai entrar de vez com a função quadrática, né? Acho que agora você já conseguiu pegar a manha do que é uma função quadrática, né? Eu acho que já. Será? Será que já pegou a manha? Não sei. Né? Já pegou as ideias do que é monômio, polinômio, função quadrática? Já que agora eu já construí toda uma base com você, vamos lá para o que é a função quadrática, tá? Bons estudos, continue aí, né, com a gente que vai dar certo, beleza? Tamo junto.